Alusões, imagens e símbolos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Um Convite à Diferença Set Play. Este é o seu programa Lições da Bíblia na Imagem. Muito bom, antes de nós entrarmos na lição de hoje, eu quero agradecer de forma especial, do fundo do coração, aos nossos irmãos, aos nossos amigos que têm assistido a nossa lição aqui no YouTube, têm deixado o seu like, têm compartilhado. Na verdade, isso faz muita diferença no que diz respeito à partilha desta lição, e o seu like, o seu comentário, a sua subscrição aqui no canal faz com que a ferramenta YouTube perceba que esse conteúdo é importante e assim ele divulgue para mais pessoas. Bom, esta semana nós vamos falar sobre as Nações, parte 1. As Nações, parte 1 é uma lição muito interessante, até porque nós vamos estudar em 2 semanas. Esta semana, que já está a terminar, estamos a falar sobre as Nações, parte 1. Na próxima semana vamos falar sobre as Nações, parte 2. E só por falar em Nações, quero também agradecer de forma especial aos irmãos que têm assistido o nosso programa a partir daqui de Moçambique. Quero agradecer à nação moçambicana, e a minha produção também está aqui, né, a dizer: ei, fala também para a produção aí, a produção também agradece. Então a produção, ou seja, a equipe de Um Convite à Diferença Set Play agradece à nação moçambicana, também agradece à nação brasileira, os nossos irmãos do Brasil. Eles têm assistido também o nosso programa aqui da lição da Escola Sabatina, e nós gostaríamos que vocês do Brasil, também aqui de Moçambique, pudessem espalhar esse conteúdo para que outras nações, angolana, portuguesa, enfim, todas elas possam assistir a nossa lição aqui na imagem. Também gostaríamos que outras nações, como a nação hispana, pudessem assistir, né? Vós sois muito bem-vindos, né? Que Deus los bendiga em todo momento. 3, sim, ação, vamos à nossa lição. A lição número 4 da Escola Sabatina fala sobre as Nações, parte 1, e o verso para memorizar se encontra em Daniel capítulo 7, versículo 14, que diz que foi-lhe dado um domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino o único, que não será destruído. Nós vamos fazer aqui uma descrição da imagem que nós temos. Bom, a nossa imagem, a gravura aqui da lição é muito simples. A ilustração é a seguinte: nós temos uma cena em que temos homens suportando uma coroa pesada, e por cima da coroa, claro, alguém dirigindo, né? Nesse caso, seja lá um rei, tem um chicote na mão e ele vai dirigindo ali, né? De modo que os que estão suportando, os que estão debaixo de si, subjugados a ele, possam ir para onde ele manda. Porém, na oposição, temos um outro caminho, né? Em que é apontado por uma tableta, e na tableta tem um detalhe ali que chama a nossa atenção, um coraçãozinho. E dá para entender que esse rei que está na nossa imagem veio de um caminho e, chegando ali, escolheu seguir outro caminho diferente. Então, o que essa lição quer nos ensinar? A nossa lição fala mais sobre as nações. A princípio, quando Deus criou os céus e a terra, eis que tudo era muito bom, era tudo perfeito. Veja que as nações, elas começaram a surgir logo depois do pecado. Deus terá feito um jardim, um belo paraíso, onde Adão podia se desfrutar com a sua família, livre e sem nenhuma barreira. Porém, as nações hoje, nós podemos ver que elas têm um sistema de proteção, e bem lá na antiguidade as nações eram protegidas por fortalezas, né? Haviam castelos, torres de vigia e muito mais. Uma das primeiras cidades construídas foi a cidade de
Caim, ele construiu a cidade e deu o nome da cidade ao seu filho Enoque. E o tempo foi crescendo, o pecado foi se multiplicando, até que chegou um ponto que Deus destruiu o mundo com as águas do dilúvio. Apenas 8 pessoas foram salvas, Noé e sua família. Tendo ele saído da arca, aconteceu que a população, acabou se multiplicando e encheu a terra como o plano de Deus. Porém, a população, o mundo, as pessoas começaram a se rebelar contra Deus, e eis que surgiu um homem chamado Nimrod. Nimrod é mencionado na Bíblia quando nós vemos aí o livro de Gênesis, capítulo 10, fala sobre a Torre de Babel. E esse Nimrod era um homem poderoso, um caçador renomado, e diz que ele era um caçador temível e ele era tão ágil que estava diante de Deus. Essa expressão, estar diante de Deus, significa que ele desafiava a Deus. Nimrod foi um dos primeiros monarcas, podemos chamar reis, que começou a fundar uma nação e queria fazer uma torre para que todos pudessem viver. Porém, esse nunca era o plano de Deus. Deus não queria agrupar as pessoas num único lugar. Porém, o plano de Deus foi que multipliquem-se e encham e espalhem a terra. E se espalhem pela terra. Esse foi o plano de Deus. Mas o que a nossa gravura aqui na imagem quer nos ensinar? É isso que nós queremos aprender aqui. Certo? Quando Deus cria os seres humanos, Deus proibiu que eles pudessem escolher um rei, porque Deus sabia. Como vê na imagem, um homem castigando os outros homens, fazendo com que eles levem um peso tão maior que eles. O que significa que, com a chegada dos reis, as pessoas seriam oprimidas, as pessoas seriam castigadas, seriam obrigadas a pagar acima daquilo que podem. Corrupção, roubo, maldade ia se multiplicar, o poder se concentraria em uma só pessoa ou uma só elite. Por isso que Deus proibia de forma estrita mesmo que as pessoas pudessem ter um rei humano, porque Deus sabe que seres humanos são falíveis. Os humanos, conduzindo seres humanos, é igual a um cego guiando o outro cego. Mas Deus dá aquilo que as pessoas querem. Em Samuel capítulo 8 nós podemos encontrar esse relato. O povo reclama, pedem que Samuel lhe escolha um rei como as outras nações. Veja só, Samuel disse: Senhor, o teu povo me nega. Ele disse: não, esses não te negaram a ti, antes negaram a mim. Então deem o que eles querem. E assim começaram a surgir reis no povo de Deus, aquele povo que era para ser santo e um exemplo a se seguir, que através do estilo de vida de Deus governando no meio deles, outras nações pudessem ser chamadas e atraídas à atenção, dando a entender que Deus é o único governante. Porém, imitaram outras nações, procurando reis, suscitaram males e pecados, e tanto que pecaram, foram levados várias vezes a cativeiro, foram para a Síria, foram para a Babilônia e várias outras vezes foram castigados por rebeldia e querer aquilo que querem porque querem. E a imagem também nos fala sobre um outro caminho. Exatamente, nesse caminho tem uma tableta com um coração ali acima, indicando o caminho certo, o que significa que nessa vida nós precisamos seguir o caminho de Deus. Mas, por mais que hajam tantas nações, por mais que hajam vários povos, línguas, Deus pretende ajuntar essas nações com a sua mensagem. Nas profecias, nós vamos encontrar várias vezes a questão nações. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, diz que Deus tem uma mensagem para todas as nações, povo, tribo e língua. Sinal de que Deus quer reunir as pessoas. Deus não quer que as pessoas vivam em pequenos grupos e nações, mas Deus quer ajuntar a todos. Uma galinha ajunta os pintos debaixo das suas asas. As profecias bíblicas também dizem que o inimigo, Satanás, ele é aquele que engana os reis da terra, que engana as nações. Por essa razão, Deus não queria que os seres humanos pudessem governar a si mesmos, porque os seres humanos, como pecadores, são falíveis. Por isso que Deus vem proibindo desde sempre.
Satanás desceu à terra e está aqui. E é através das nações que ele age para castigar o povo de Deus, para desviar o povo do caminho de Deus, como nós vemos nessa imagem. Mas louvado seja Deus, porque Daniel teve uma visão. E na visão que Daniel viu foi que Jesus era dado todo o poder, o reino e a glória, para que todos o adorassem, para que todos o servissem. No final dos tempos, todo esse mundo, todas as nações da terra passarão. Assim como a nação do Egito passou no seu domínio, os medos e persas passaram, a Grécia passou, a Roma também passou, a Babilônia inclusive também passou. Os reinos deste mundo todos vão passar, mas onde você estará quando as nações e o reino deste mundo passar? Deus hoje faz um convite à diferença para você. A Bíblia é a palavra de Deus, nos convida para que todos nós possamos abraçar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Jesus vai receber esse trono. No livro de Daniel, ele teve uma imagem em que Jesus recebia o trono e o seu trono, o seu poder, a sua nação é uma nação eterna que não passa. Por isso, querido irmão, querida irmã, hoje é o dia para você fazer uma escolha certa, para você decidir entrar nesse reino. E não só, a palavra de Deus diz que Jesus é o Todo-Poderoso, mas que mesmo sendo ele Todo-Poderoso, o dono de toda essa nação que existe, Jesus deixa palácios, Jesus deixa tronos, deixa sua coroa lá. Jesus não se agarra à coroa, não se agarra ao poder, como nós podemos ver aqui nessa imagem. Jesus deixa essas coisas e vem para a terra. Sabe, ele vem para o quê? Vem para viver no teu coração. Uma música que diz: meu Deus tem todo o poder, palácios de coroa e reino, mas ele escolhe viver no meu coração. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e viverei e cearei com ele. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, todas as nações, tribo e língua o verão. Deus quer ajuntar as nações para que todas elas tornem-se uma. Queira você hoje fazer essa escolha de se ajuntar à nação, porque Deus está preparando um grande encontro e maravilhoso para mim e para ti e para todos aqueles que querem pertencer a essa maravilhosa nação. Vivamos aqui com esperança de que Jesus vai voltar para nos buscar. Que Deus lhe abençoe sempre, em todos os momentos, até que Ele volte. Até a próxima.